Time nunca tinha caído tantas posições no nosso Power Ranking de uma semana pra outra. E esse time tava aí, ó, entre os 10 melhores do Brasil. Só que esse é o único spoiler que eu vou te dar. Porque antes de conhecer o top 10 dessa semana, já tá na tela pra vocês os 10 piores times do Brasileirão pós 11ª rodada. Depois de 4 jogos sem vencer, por mais que não tenha tido uma atuação brilhante, o São Paulo precisava vencer. Precisava conquistar 3 pontos e eles vieram justamente contra o Criciúma. Em uma noite no Morumbi que o São Paulo ditou o ritmo do início até os acréscimos da segunda etapa, começando com o gol mais rápido dessa edição do Campeonato Brasileiro, logo aos 59 segundos com o Alisson. Dali até o finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo continuou tentando impor o seu ritmo de jogo e o Criciúma foi minando isso com faltas, até que o Lucas, saindo da direita, não vou cansar de falar isso nunca, e vindo jogar mais centralizado, faz uma fila, é derrubado e aí foi muito interessante a gente ver o repertório em bola parada do Luiz Ubeldinho. Uma jogada ensaiada, o Luciano faz um belíssimo gol, uma finalização no canto esquerdo do goleiro do Criciúma. 2-0 no segundo tempo e aí o São Paulo abaixa suas linhas, começa a cozinhar o Tigre, acho que a gente pode dizer assim, e aí claro a vitória foi muito tranquila até os acréscimos. Teve ali, é bem verdade, uma intervenção do Alan Franco aos 30 minutos, mas até os acréscimos estava tudo bem tranquilo, até que o Jandrei falha, e eu lembro de eu falando aqui que o Rafael não ia fazer tanta falta na seleção, porque o São Paulo tinha um goleiro que até daria para confiar em alguns jogos, mas assim, o Jandrei falhou, foi vaiado e merecidamente vaiado, pediu desculpas para a torcida, acabou não custando o resultado, o São Paulo enfim volta a conquistar 3 pontos e a próxima rodada é dificílima, contra o Bahia do Rogério Ceni, mas é claro que o grande trunfo do São Paulo, além de estar com a moral elevada depois dessa vitória aí, é o Morumbi. Tá muito claro o objetivo do Atlético Mineiro, né? Sobreviver ao Campeonato Brasileiro pelo menos até o dia 10 de junho, que é quando abre a janela de transferências. E contra o Internacional, mesmo com 11 desfalques que teve o Gabriel Milito, conseguiu sobreviver, conquistou os 3 pontos, mas não vai ser o suficiente para subir no nosso ranking, porque vocês sabem muito bem que aqui a gente leva muito em consideração o nível de atuação. E para mim, o Galo, mais uma vez, contra o Inter, foi abaixo, porque é um time que cede muitas chances claras aos seus adversários. O Internacional poderia ter saído com um empate ou até mesmo com a vitória dessa partida se fosse um time um pouco mais eficaz. Não à toa o Internacional tem o segundo pior ataque dentre todos os times do Brasileirão. Em destaques individuais, claro, a gente precisa falar sobre o Matheus Mendes, que pegou até pensamento, ele chega a defender o pênalti, né, mas depois sofre o gol no rebote, e claro, o Hulk, que é o grande ponto de desequilíbrio desse time, o cara é um completo animal, liderou o Atlético Mineiro em praticamente todos os quesitos nessa partida contra o Inter. Agora, mesmo com tantos desfalques, o Milito precisa encontrar uma maneira de proteger a entrada da grande área. Eu sei, o Otávio faz muita falta, ele era o dono dessa posição logo no começo da passagem do Milito, só que esse cara tá no DM e o Milito simplesmente não consegue encontrar uma alternativa. E mesmo assim, tem a oportunidade de, contra o Atlético Goianiense, time de terceiro pior ataque no Brasileirão, engatar 2 vitórias consecutivas, algo importantíssimo. Só que, de novo, muita atenção para a defesa, para a entrada da grande área, porque não vai ser em todo jogo que o goleiro vai decidir. O Juventude vem do seu melhor jogo em 2024, só que se a gente parar para analisar com calma, o time do Roger Machado já vinha de 2 boas atuações. A primeira delas contra o Vasco, em que venceu por 2-0 no Alfredo Jaconi, e esse placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fosse o Léo Jardim, com uma excelente atuação. A gente vai então pro 3-1, derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque, é verdade, mas pelo menos na minha opinião, esse placar não reflete exatamente o que foi o jogo, até porque o Juventude conseguiu se fechar muito bem lá atrás e explorou os contra-ataques, encontrou os espaços deixados pelo Palmeiras e exigiu mais uma vez boas defesas do goleiro adversário. O Everton foi muito bem nessa partida, algo que também se repetiu no jogo contra o Flamengo, que o Rossi fez 7 defesas, alguns milagres e evitou que o Juventude goleasse o Flamengo no Alfredo Jaconi. Aliás, jogando em casa, o Juventude ainda tá invicto em 2024. A gente falou sobre 3 jogos, elogiou 3 bons goleiros, Léo Jardim, Everton e Rossi, só que aí é claro que a gente esbarra no principal problema do Juventude em 2024, o aproveitamento em grandes chances, as chances claras. É um time que tem só
35%. E precisa arrumar isso de algum jeito, porque aí sim, se conseguir solucionar esse problema, eu concordo com o Roger Machado. O Juventude pode sonhar muito mais alto no Brasileirão. O Fortaleza deu um banho de bola no Palmeiras, só que eu quero me ater aqui à estratégia que foi muito bem traçada pelo Vojvoda e executada pelos jogadores do Lion, que entregaram a bola pro Palmeiras e ficaram com os 3 gols da partida. Um 3-0 muito merecido de uma equipe organizadíssima que mesmo com 32% de posse de bola, pode parecer bizarro o que eu vou falar, mas com 32% de posse de bola o Fortaleza amassou. Um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, que é verdade, poupou alguns jogadores, só que isso não pode ser desculpa, porque com 10 desfalques, mais o Zé Werson que saiu logo no começo, o Fortaleza foi amplamente superior. E de novo por conta da estratégia, um 4-4-2 muito bem desenhadinho, com Pikachu e Lucero à frente, obrigando o Palmeiras, quando tinha bola, a trabalhar muito com inversões e cruzamentos. Não à toa, o Palmeiras do Abel Ferreira cruzou 30 bolas em direção à grande área. Inclusive, em uma dessas inversões, sempre por fora do bloco, né? O Palmeiras teve que buscar demais as laterais porque o meio estava congestionado. Em uma dessas inversões, justamente o Naves erra, a bola cai no pé do Pikachu e o Pikachu dá assistência para um belíssimo gol do Lucero. No segundo gol do Fortaleza, o time foi muito bem para aproveitar o espaçamento, né? O Abel tinha acabado de fazer mudança, os jogadores estavam procurando as novas posições e o Fortaleza foi muito bem. Abriu 2-0 e o terceiro gol não tem nem como descrever aqui, né? O Bruno Pacheco se inspirou no Maradona na Copa de 86 para fazer um golaço. A parada contra o Juventude, sim, é difícil, só que o Juventude ainda não ganhou nenhuma partida como visitante. Exatamente por isso que eu confio no Fortaleza, para engatar mais uma vitória. Apesar da derrota, o Bragantino sobe no nosso ranking por conta do nível de atuação contra o Botafogo. É bem verdade, a defesa do Braga sofreu mais 2 gols. Aliás, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, esse time aí do Pedro Caixinha sofreu pelo menos um gol dos seus adversários, só que nessa partida especificamente eu vejo muito mais os gols sofridos como mérito do Botafogo do que demérito do Braga. O Tiquinho Soares foi muito bem em ambos os lances para fazer o pivô e serviu o Eduardo, que acertou finalizações maravilhosas. A segunda delas logo no início da segunda etapa do jogo, e mesmo assim depois disso o Bragantino foi, pelo menos na minha opinião, mais uma vez superior na bola e também no físico. Criou oportunidades, mas faltou eficácia. Foram 3 grandes chances criadas, 9 finalizações e o John não sofreu nem um gol. A parada contra o Cuiabá é dura, né? Vem numa sequência invicta aí de 4 jogos, mas é importante que se diga que desde a vitória do Cuiabá contra o São Paulo, eles não apresentaram o mesmo nível de atuação. E o Cuiabá, jogando como mandante, é o terceiro pior do Campeonato Brasileiro. Ou seja, na minha opinião, o Bragantino, mesmo com essa instabilidade defensiva, é o favorito. O 3-0 aplicado pelo Fortaleza entrou no rol das piores derrotas da era Abel Ferreira no Palmeiras. Já tinha sofrido um 3-0, só que na última rodada do Brasileiro do ano passado contra o Internacional, só com reservas em campo, e um outro 3-0 aí contra o Flamengo, também pelo Campeonato Brasileiro, esse com o time titular. Esse jogo contra o Fortaleza, claro, vai ficar na memória do torcedor por muito tempo, porque o Abel Ferreira entrou em campo com 4 laterais, 3 volantes, 2 zagueiros e o Rony como o único jogador ofensivo. E aí, claro, a torcida se pergunta como é que o Abel pretende ganhar esse jogo com um único jogador ofensivo. Eis a questão, pelo menos claro no meu entendimento. Eu acho que o Abel foi ao Castelão, estádio onde ainda o Fortaleza segue invicto no Campeonato Brasileiro, para não perder. Claro, ele falhou miseravelmente nessa estratégia, mas pelo menos no começo do jogo, com esse tanto de lateral, acho que a ideia era fechar bem o time e conseguir, quem sabe, explorar os contra-ataques. Claro que tudo isso foi por água abaixo logo no começo, quando o Naves erra um erro individual que aí sim desandou a maionese completamente do Palmeiras, e o Palmeiras foi amplamente dominado porque o Fortaleza pôde baixar um pouco mais as suas linhas e aí virou dono do jogo. Dito tudo isso, o próximo jogo contra o Corinthians é derby, clássico é clássico e vice-versa, aquela coisa toda, só que por tudo que tá acontecendo no Corinthians, invasão no CT, pra mim hoje é o pior time do Brasil, o time do Corinthians, pela bola que joga, ou melhor, pela bola que deixa de jogar. O Palmeiras tem a obrigação de ganhar pra espantar qualquer dúvida desse último jogo. Se é que alguém tinha alguma dúvida sobre como o Cruzeiro reagiria depois da goleada sofrida contra o Bahia, eu de verdade acho que todas essas dúvidas foram sanadas. Uma boa vitória, 2-0 contra o Atlético Paranaense, que mantém o cabuloso 100% de aproveitamento no Mineirão. 5 jogos
jogos no Campeonato Brasileiro com 5 vitórias e essa última especificamente tem o dedo, a impressão digital do Fernando Seabra, que no segundo gol acho que isso fica muito claro, né? Porque dos 4 jogadores que se envolveram na jogada, 3 deles o Fernando Seabra promoveu a entrada no segundo tempo. E a gente vai falar sobre o Vidalba, que recupera a bola, o Álvaro Barreal, que costura a jogada com o Matheus Pereira e serve a assistência para o Vitinho marcar o seu primeiro gol pelo profissional do Cruzeiro. A gente tem que elogiar também mais uma vez a entrada do Felipe Machado, que tinha sido titular contra o Fluminense, deu mais sustentação para esse meio campo, né, para conseguir pressionar a saída de bola do então técnico do Fluminense, o Fernando Diniz, e mais uma vez o Felipe Machado entrou muito bem e deu consistência para o setor de meio campo. Vamos elogiar o time inteiro, né, porque o coletivo do Cruzeiro vem muito bem. Zé Ivaldo e João Marcelo na zaga, mas o Anderson merece os louros, porque tem agarrado demais e tem dado muita segurança pro torcedor do Cruzeiro que o gol tá bem servido e ainda tem o Cássio chegando. Por falar em Cássio, claro, a gente tem que falar sobre os reforços, bom que eles cheguem para dar essa dorzinha de cabeça boa pro Fernando Seabra, óbvio. Imagina se o time tivesse horrível, tivesse que colocar todo mundo. Não, vai colocar com calma, com muita gestão de grupo, coisa que, pelo menos na minha opinião, acho que o Fernando Seabra sabe fazer muito bem e esse Cruzeiro cada vez mais vai ficando mais e mais e mais forte. Foram 2 atuações abaixo, mas o Botafogo voltou a vencer e de novo sobe no nosso Power Rank. A gente tem que destacar algumas coisas aqui. A primeira delas, os 9 desfalques que o Arthur Jorge teve que lidar para escalar o time contra o Bragantino e dentre esses nomes, o principal deles nessa temporada. O Júnior Santos, grande artilheiro do time do Botafogo, mas ele vai muito além disso, né? É um cara que muda a característica do time, que ataca muito bem a profundidade, tem o drible como uma das suas características, arrasta a linha defensiva do adversário mais profundo e abre espaço para os seus companheiros. Beleza, dito isso, o coletivo do Botafogo nessas últimas partidas me preocupa um pouquinho, porque tem sido muito mais na transpiração do que na inspiração. É pra gente ficar de olho para as próximas partidas. Agora, inspiração individual a gente já viu e já destacou aqui, Tiquinho Soares muito bem costurando com o Eduardo. O Arco e a Flecha nesse momento inverteram um pouco o papel, mas relembrando que eles fizeram tão bem em 2023, até depois os dois deram entrevista no pós-jogo e foi muito bacana ver como eles têm uma relação até mesmo fora de campo. Ok, contra o Vasco é um time que vem uma certa ascensão, né, depois da goleada e assim, é um time que vai subir no nosso ranking, eu já vou mostrar pra vocês o ranking dos 10 piores times do Brasil, mas o Vasco tá entre os 10 piores times do Brasil e apesar dos desfalques que vai ter o Botafogo mais uma vez pra esse jogo, eu acredito sim na vitória e talvez até uma vitória tranquila, porque em 2024 o Botafogo nos clássicos tem ido muito bem. Eram 9 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e um único empate, até que o Flamengo perde essa sequência invicta no Alfredo Jaconi. Aliás, em Caxias do Sul, há 26 anos que o Flamengo simplesmente não vence, tem uma dificuldade em jogar lá, é bem verdade. Só que a gente precisa destacar algumas coisas, né? A primeira delas, os desfalques, seja por lesão ou então os convocados para a Copa América, que fazem muita falta. Aliás, já tinham feito falta na partida contra o Bahia, principalmente no finalzinho do jogo, né? Quando o time do Rogério Ceni se contrai, fica retraidinho ali atrás, e aí o Tite olha pro banco e não consegue ver nenhum jogador que pudesse mudar a partida, e isso aconteceu de novo, mas logo de saída. Até porque, se a gente for olhar o banco do Flamengo, só o Gabigol tem uma característica ali de mudar o jogo, e a gente vai ter que concordar aqui que ele não vive a melhor das fases. De saída, eu acho que o Tite errou, tá? Mesmo sem o Bruno Henrique lesionado, eu não acho que ele deveria ter escalado o Vitor Hugo, porque mudou a característica do time. Obviamente o Vitor Hugo é muito mais um meio campista do que um jogador de profundidade, então ele muda a característica do time com um cara que não vem bem também em 2024, que é o Vitor Hugo. Mesmo assim, a gente já destacou a boa atuação individualmente do Rossi e a gente precisa falar sobre as chances perdidas pelo Flamengo. A principal delas, depois de uma jogadaça do Pedro, o Luiz Araújo acabou desperdiçando uma chance de ouro que poderia até render o empate para o Flamengo e aí um pontinho seria fundamental. Mesmo assim, a rodada ajudou, o Flamengo segue como líder do Campeonato Brasileiro e contra o Cruzeiro a parada é duríssima. Agora, dá para se apegar ao torcedor do Flamengo que em 6 partidas fora de casa, o Cruzeiro somou só 5 pontos e tem um saldo de -7, ou seja, por mais que o jogo seja muito difícil, fora de casa, o Cruzeiro não vem bem. E o nosso primeiro colocado tem o melhor ataque do Brasileirão, são 20 gols marcados em 12 rodadas. Aliás, desses 20 gols aí, 9 saíram do banco de reservas, corroborando com algo que eu falo semana sim, semana também. Esse time é muito bem
bem treinado, é muito coeso e ainda quando conta com a força do seu torcedor, ao lado do Cruzeiro é o único time que tá 100% no Brasileirão. Só que, diferente do Cabuloso, que tem 5 jogos e 5 vitórias, o nosso primeiro colocado tem 6 jogos e 6 vitórias conquistadas. E se você acompanha o Power Ranking desde o comecinho, tudo que esse time tá fazendo não é surpresa nenhuma pra você. E é claro que eu tô falando sobre o Bahia do Rogério Ceni, que em mais uma semana é o líder do nosso ranking. Lembrando, na tela de vocês, os 10 melhores times do Campeonato Brasileiro pré-13ª rodada. E agora a gente vira a página para conhecer os 10 piores times do Brasileirão. Eu já aproveito para revelar o Atlético Paranaense como o time que mais caiu na história deste humilde ranking de uma semana para outra. Foram 6 posições, claro, muito por conta da demissão, ou melhor, do pedido de demissão do Cuca, que pulou do barco e largou o Atlético Paranaense numa crise daquelas, mas eu tenho fé que o Furacão vai voltar ainda mais forte. Quaisquer dúvidas e reclamações, por favor, nos comentários, depois de você deixar seu like e se inscrever no nosso canal.